Bom, boa tarde, pessoal. Né, a gente está, vamos começar aos pouquinhos, né? Eu vou começar fazendo uma breve apresentação do João Luiz, né? Dois Joãos aqui na reunião, né? O João é administrador de empresas, né? Tem uma larga experiência, praticamente uns 15 anos, trabalhou muito tempo com empresas em recuperação judicial, então momentos de crise aí é uma pessoa que tem bastante experiência e capacidade e muita experiência para compartilhar com a gente, né? Ah, trabalhou criou, participou conselhos de grupos de administração, desenvolveu cisões, incorporações, fusões, né? Também sócio da Núcleo hoje, né? Eu vou passar para ele falar um pouquinho da Núcleo depois, né? E a ideia é que a gente tenha uma periodicidade da Fortes de fazer esses encontros a cada 15 dias, trazendo assuntos de interesse da grande maioria, né? Para que a gente possa estar se preparando, entendendo o que está acontecendo, né? Depois o João vai falar que quem falar que está entendendo é porque não está entendendo nada, né? É um momento de algo nunca antes que a gente vivenciou, né? Mas, claro que com a experiência do João aí, desses anos com empresas em recuperação judicial, pode dar importantes dicas para nós, como é que a gente pode estar, como é que a gente pode estar lidando em algumas situações, né? Tem empresas que estavam um pouco mais preparadas, em algumas empresas tinham mais gestão, tinham mais caixa, né? Já tinha sido feito o seu dever de casa e estão passando um pouco menos de dificuldade, né? Mas daí o João vai falar um pouquinho de um aspecto geral que ele está enxergando. Depois eu vou fazer algumas perguntas, né, para ajudar nos entendimentos da fala dele. E depois, no final, a gente vai abrir espaço para perguntas, né? Então, nós estimamos algo em torno de 1 hora, mas se passar um pouquinho não tem problema, né? O assunto é bem amplo no momento, né? Tem bastante coisa acontecendo, né? A gente está vivenciando Porto Alegre, especialmente o comércio, de uma maneira geral, voltou ontem. Os shoppings estão voltando amanhã com uma série de medidas, né, protocolos de segurança. Né? A gente não sabe por quanto tempo vai durar isso ainda, né? A gente tem que ter, esperamos que todos nós, gestores, empresários, né, cada um, chefes de família, cada um faça a sua parte para que a gente consiga dar essa normalidade, né? Infelizmente ontem, né, ainda foi noticiado hoje na TV que algumas pessoas estavam na Cidade Baixa, aqui em Porto Alegre, no bairro aqui de Porto Alegre, com bares cheios, né? Então, no momento, se as pessoas não cumprirem as regras, né, pode vir novamente o aumento dos casos e, eventualmente, voltar necessariamente ao momento de as empresas fecharem novamente. Então, é um momento de muita responsabilidade também. Então, já são 17h35, então vou passar a palavra para o João, para ele poder falar, dar a sua introdução, se você vai compartilhar alguma coisa de tela com vocês, e vai bater um papo com a gente, depois eu faço perguntas, e depois a gente abre perguntas para todo mundo. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, João. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, o convite, né, de falar um pouquinho aqui sobre esse momento que a gente está passando, que está sendo tão difícil para todo mundo, e espero que com essa experiência que, como a gente conversou antes, né, João, por mais que eu já trabalhe com reestruturação e recuperação de empresas, desde que a lei mudou, né, então já fazem 15 anos, e antes disso, eu sempre tive imerso aí em empresas com dificuldades financeiras. Então, com essa experiência, mesmo com essa experiência, acho que tudo é novidade, que tudo é muito difícil, mas que eu acho que algumas coisas a gente pode compartilhar, deve compartilhar, e acho que pode fazer sentido para muitos. A gente, claro, quando a gente fala assim com um público maior, e tem que falar de forma genérica, então eu não posso afirmar que tudo vai funcionar para todos, né? Mas algumas medidas elas tendem a fazer sentido para todas as entidades, e acho bacana, e até para ter um melhor aproveitamento, a minha ideia
é falar um pouquinho também de alguns conceitos para que a gente possa ter uma leitura mais adequada e daí cada um poder ter a sua interpretação e achar os melhores caminhos. Então, estendendo um pouquinho a introdução do João, eu sou administrador também, sou formado em contabilidade, mas minha primeira formação foi em administração e, por algum motivo, eu acabei sempre me envolvendo em empresas em crise e, por isso, quando teve a mudança da lei, a gente entendeu que era um momento oportuno para criar equipes multidisciplinares e trabalhar especificamente com a reestruturação. E a gente já faz isso desde então. Desde então eu me dedico então a esse trabalho como consultor efetivamente, às vezes fazendo gestão interina, às vezes só como consultor, e para tentar mudar um pouco o rumo desses momentos de crise. Mas normalmente quando a gente trabalha com isso, a gente está vinculado a um negócio ou a um mercado que está em crise. Hoje o que a gente vive é completamente diferente, né? O mundo está em crise. Então as medidas e tudo aquilo que se propaga por aí não necessariamente vão dar resultado, né? Os remédios que a gente está acostumado a utilizar, não necessariamente eles vão fazer o efeito que se espera nesse momento. Mas se a gente entender quais são os remédios que estão disponíveis e como a gente percebe o efeito deles, talvez fique um pouco mais fácil da gente tomar as nossas melhores decisões. João, eu te peço ajuda na condução. Eu preparei assim um material que eu posso compartilhar, fazer alguma apresentação. Eu não sei se tu queres que eu siga tocando esse material ou daqui a pouco tu quer inserir algumas questões e em cima delas a gente vai trabalhando. Como é que você prefere? Não, eu prefiro que tu faça a tua apresentação, apresente, né? E depois daí, com as minhas perguntas e mais as perguntas do pessoal, a gente faz uma rebolada, porque talvez muitas perguntas que eventualmente eu vou fazer, ou algumas pessoas que aqui estão, ou farão, serão respondidas na tua própria fala, né? E daí depois, então, eu vou fazer algumas perguntas e tipo, a gente abre para todo mundo também, caso ainda perdure algumas perguntas, né? Perfeito. Então tá, a minha ideia é justamente esse material aqui, ainda que seja muito singelo e para que a gente possa ter um aproveitamento adequado, eu imagino que ele vai dar uma base tanto para fazer os questionamentos e, de certa forma, já elucidar alguns pontos. Mas então, como é que eu estou vendo esse momento e utilizando aí da minha experiência pregressa, né, com relação a esses momentos de crise, né? Quando a gente está envolto nessas questões, e os problemas são muitos, tudo começa a ficar muito confuso, tá? E a busca por alternativas e escolha dos melhores caminhos parece se perder, parece que o norte perde o seu magnetismo, a gente fica à deriva e fica perdido mesmo, tá? E isso até me remete à história da Alice no País das Maravilhas, né? Quando ela pergunta para o gato, né, qual é o caminho que ela deve seguir para sair dali, e o gato adiciona, mas para onde você quer ir? Se ela diz, bom, saindo daqui tá bem, né? O que importa é sair dele, então qualquer caminho serve. E isso me parece que acontece muito nesses momentos de crise com as pessoas e naturalmente com as entidades, né? E é difícil saber para onde se quer ir, né? Quando a coisa está tão confusa. E daí qualquer caminho que apareça, que te digam, ele ao mesmo tempo ele parece ser promissor e por um lado e por outro lado já fadado ao fracasso. Tá? Então a gente tem que tentar entender primeiro aonde é que a gente está, né? O que está acontecendo conosco, para que daí a gente possa achar esse melhor caminho. Senão a gente acaba ficando travado ou aceitando caminhos e indicações inoportunas. Mas e como é que a gente faz isso dentro do ambiente empresarial? Até um dos meus sócios que está acompanhando aqui deve estar sentindo falta do slide que eu ia apresentar durante essa fala, que era da Alice procurando o seu caminho. Mas eu achei a foto que eu achei aqui não era das melhores, então me aguentem um pouquinho mais aqui, que daqui a pouco eu compartilho um trabalho melhor. Mas o que acontece? A gente acaba ficando travado quando a gente está nessa situação. E para sair, e quando a gente está gerindo uma entidade, uma empresa, né, ficar travado pode nos levar a um problema, a um fortalecimento do problema, e daqui a pouco ele fica insuperável. A gente não pode ficar travado quando a gente conduz um negócio, né, uma atividade empresária. Então, como é que eu acho mais adequado a gente
se estabilizar, vamos dizer assim. Eu procuro sempre uma forma racional de fazer isso. E quando a gente fala de empresas, eu procuro olhar o negócio sobre 3 aspectos. E aqui o João, o Custódio, pode me ajudar bastante, já que vai estar diretamente ligado à área dele, né? Que eu me apoio muito nas demonstrações contábeis, né? Nas demonstrações financeiras do negócio, principalmente quando elas refletem exatamente o que aquela entidade está passando. E eu procuro olhar olhar essas demonstrações financeiras sobre 3 óticas: a financeira, né, a econômica e a patrimonial. Então, antes de falar exatamente o que essas crises todas nos afetam, é importante a gente ver como elas se refletem sobre esses 3 prismas, né? E a gente entendendo o mecanismo disso, vai ficar mais fácil a gente perceber os efeitos de cada tomada de decisão que a gente tem, né? E o que a gente pode fazer para ter um resultado melhor. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui rapidamente uma apresentação que vai ajudar a elucidar um pouquinho essas questões e por que eu faço questão de olhar por esses prismas. João, só preciso que libere ali o compartilhamento de tela para mim. E por que eu uso esses 3 prismas aqui? Porque, de uma forma geral, todas as nossas ações de gestão, elas acabam refletindo dentro de um desses parâmetros, seja financeiro, econômico ou patrimonial. João, só me avisa aqui quando liberar, que daí a gente... Pode ir falando que eu vou ver se consigo botar por aqui. Tá, mas é uma outra apresentação, não é aquela. Deixa eu te encaminhar essa aqui. Posso te mandar por WhatsApp ou prefere por e-mail? Pode mandar pelo WhatsApp. Tá, e eu tô com 2 usuários aqui. Se de repente você me liberou num e não liberou no outro. Tem um João.Luiz ali, sou eu também. Tá bom. É nesse que eu precisava a liberação. Eu botei sem vídeo nessa. A princípio já deu, Luiz. Deixa eu ver aqui. Não, ainda não. Pode mandar por e-mail para mim, enquanto isso, por WhatsApp, se tu quiseres. Enquanto isso, vamos falando e daqui a pouco eu já compartilho já. Tá, já tá aí no teu... Tá bom. Pode continuar falando sobre ele, eu já compartilho já. Tá bom. Bom, então, pessoal, eu quero essa apresentação que em seguida a gente vai iniciar. Ela vai primeiro mostrar... vamos falar das questões financeiras, então. Só para eu me orientar aqui, deixa eu pegar a apresentação para não avançar antes da hora. Tá? Mas as questões financeiras, né? Então, primeiro, a gente pode passar lá 3... Desculpa as minhas pausas, pessoal, que eu estou aqui tentando mandar por WhatsApp aqui, mas não saiu ainda, João. Daqui a pouquinho tá rodando aqui. Seguidinha já vai. Se quiser me dar um endereço por e-mail aqui, eu posso encaminhar também. Então, ponto de vista financeiro, né? O que é uma crise financeira? Quando a gente tem falta de liquidez, quando a gente tem os compromissos vencendo, né? E a gente não tem recursos para liquidá-los. Ele está diretamente associado ao nosso fluxo de caixa. Depois eu vou mostrar um fluxozinho, de forma gráfica, para que a gente possa perceber essa questão. Agora foi lá. Depois eu vou falar da questão patrimonial. O que é uma crise patrimonial? Quando a gente tem endividamento superior, né, aos nossos ativos. Né? Então, no caso de liquidação, a gente não teria recursos suficientes para saldar as nossas obrigações. Né? E, por fim, uma crise econômica. Né? O que é uma crise econômica? É quando toda a minha atividade operacional não gera resultado para cobrir os meus compromissos operacionais. Né? Então, isso tudo,
olhando de forma isolada, né, por si só já é um problema. Quando isso tudo vira uma coisa sistêmica, né, as coisas ficam ainda piores. Né? Então, a gente não obrigatoriamente precisa, né, ter as 3 crises de forma conjunta. A gente pode ter elas de forma isolada. O fato de uma empresa não ter dinheiro para pagar suas contas não significa que ela não gere resultado econômico. O contrário também é verdadeiro. O fato dela gerar resultado não significa que ela tenha dinheiro em caixa a tempo de cumprir com as suas obrigações. E do ponto de vista patrimonial, muitas vezes a gente tem um negócio muito alavancado, né? Mas isso não significa que ele não possa reverter e daqui a pouco voltar a equilibrar e deixar a empresa numa situação mais confortável também do ponto de vista patrimonial. Mas o que acontece? Quando a gente está essas questões todas, elas refletem assim daquilo que a gente faz na nossa gestão, né? Então, uma vez identificados os problemas que a gente está tendo através das demonstrações financeiras, a gente começa a ter que desdobrar isso e tentar descobrir quais são as origens. Como é que estamos, João? Você recebeste? Sim, já mandei pro meu e-mail já. Pode seguir. Já manda para ela. Pode ir falando sem a gente passa, né? Sim, como tem um movimentozinho, acho que ia ser bacana a gente ter isso. Deixa eu tentar mais uma vez aqui, ver se daqui a pouco... realmente aqui eu não consigo. Tá? Mas então, voltando lá, antecipando então aqui as questões. E daí principalmente pensando no que está se propagandeando por aí, seja através do próprio governo, né, lançando algumas MPs, e acho que agora está indo, né? Acho que podemos ir para... Então, essas são as 3 óticas que eu comentava com vocês, e daí se a gente der um clique, deve iniciar o financeiro. Mais um. Aqui a gente tem, então, o gráfico de fluxo de caixa, vamos dizer assim, e onde a gente tem as entradas e saídas, e aqui um cenário onde as entradas são muito baixas, a gente acaba tendo aí saldos negativos. Como é que... E acho que isso aconteceu para muita gente, né? A gente tem visto por aí que esse foi um dos primeiros efeitos aí da pandemia. Como é que a gente tenta contornar isso, seja hoje ou seja numa situação normal? A gente capta recursos, né? Se a gente der mais um cliquezinho aí, a gente tem essa curva alterada. A gente muda nossas entradas, consequentemente vai mudar nosso saldo. Mais um clique, eu acho que a gente vai lá. Tá? Mas se a gente continua com as nossas entradas baixas, esse problema em seguida ele vai retornar. Então, tem muitas medidas que estão sendo apontadas ou disponibilizadas que elas geram exatamente esse efeito. Eu consigo repor meu caixa, mas em seguida, se não tiver uma outra contenção, alguma coisa nesse sentido, eu volto a perder. Então, no curto prazo, eu resolvo um problema financeiro, mas no médio e longo prazo eu posso gerar outros problemas que a gente vai ver adiante, que são os econômicos e patrimoniais. Acho que a gente pode avançar, é muito simples, mas enxergando graficamente fica um pouco mais fácil. Do ponto de vista patrimonial, o que acontece lá conosco? Né? Aqui tem um esboço de um balanço, e aqui nem coloquei a parte das aplicações, né, do ativo, só o passivo. Né? Então, o que acontece? A gente viu que o nosso passivo ali ele começou a crescer no momento em que ou eu capto recursos, ou eu começo a ficar inadimplente por causa da falta de caixa, eu começo a ter um aumento do meu passivo, esse passivo oneroso. Tá? Então, o que acontece? Com o passar do tempo, mais um pouquinho, esse passivo oneroso ele começa a me gerar um custo financeiro. Né? E quanto mais eu tenho esse custo financeiro, possivelmente menos condições de arcar com o meu passivo, mais necessidade de captação de recursos e, consequentemente, mais aumento do meu custo financeiro. Certo? Então, a gente começa a entrar aí naquele famoso, né, ciclo vicioso. E, do ponto de vista econômico, podemos avançar, acho que tá bem.
do ponto de vista econômico, o que acontece? Aqui, espero que o João não fique muito bravo comigo, mas eu digo que isso aqui é um super DRE sintético, né? Só para a gente entender. No momento normal, eu gero resultado. No momento em que eu comecei a captar recursos, ou ficar inadimplente, comecei a ter um custo financeiro maior, daí a gente começa a perder esse resultado, né? Eu começo a ter ali as saídas financeiras. Mais um cliquezinho ali. Se eu não mexo no meu negócio e continuo com esses problemas, né, eu vou transformando aquele resultado. No primeiro momento eu perco ele, e no segundo momento eu começo a gerar resultado negativo, né? Acho que a gente pode avançar. Então, é importante a gente ter esse entendimento, como é que funcionam os demonstrativos financeiros, e principalmente, acho que a gente avança um pouquinho mais, tentar olhar todos eles de forma conjunta, né? Porque quando a gente consegue, ainda que essa não seja uma leitura, pode avançar. Quando a gente, essa não é uma leitura assim tão simples, tão singela, tão fácil de fazer, mas ela é necessária, né? E acho que a grande maioria aqui tem o João como o João Custódio, né, como auxílio para isso. A gente começa a gerir um pouco melhor, né, o nosso negócio, principalmente nesses momentos em que as coisas não vão tão bem. Então, aqui, olhando os três ao mesmo tempo, né, eu dou um cliquezinho lá, eu vou recuperar um pouco o meu caixa, né, eu capto recursos, ou fico, né, nesse caso aqui está como captação de recursos, né, à medida que eu faço isso, mais um cliquezinho, eu aumento o meu passivo, consequentemente aumento o meu custo financeiro, né, dou mais um cliquezinho, aumento mais o meu passivo, mais o meu custo financeiro e começo a ter uma inviabilidade aí no meu negócio, pelo menos momentaneamente. Então, e aí eu paro de perceber aquilo que eu chamo de lógica empresarial. Né? Bem rapidinho, João, não vou avançar muito aqui em outros temas, mas a lógica empresarial não é nada mais do que a junção dos ativos. Elas devem gerar um resultado maior do que se esses ativos estivessem separados. Acho que pode dar um clique, acho que vai encerrar aí. Mais uns 2 cliques deve encerrar essa apresentação. Tá? Ainda... Então, aqui a gente está vendo o view, né, as três... olhar sobre esses três panoramas, essas três óticas e como eles funcionam em conjunto. Aí é importante que a gente perceba cada medida que a gente vai tomar, que reflexo ela vai ter em cada um desses, sobre cada um desses olhares, né? Curto prazo, preciso restabelecer meu caixa. Bom, o governo está oferecendo recursos a um custo baixo, vou captar, mas se eu não tiver uma perspectiva de geração de resultado futuro para liquidar isso, eu estou aumentando meu passivo, estou aumentando meu custo financeiro, estou me endividando mais aí, eventualmente não seja o melhor caminho. Do ponto de vista econômico, né, essas retomadas aí que até o João comentou, muitas delas vão ser com restrição de capacidade. Será que eu retornar com restrição de capacidade eu vou conseguir chegar no meu ponto de equilíbrio operacional? Ou será que daqui a pouco eu vou entrar naquele momento ali em que eu não gero recursos suficientes e acabo ficando em default e, consequentemente, aumentando meu passivo? Então, é importante a gente saber avaliar cada alternativa que a gente tem e o que ela vai gerar para nós sobre cada um daqueles aspectos, e tanto no curto prazo, né, como no médio e no longo prazo. Então, acho que tendo esse olhar, a gente começa a poder navegar e entender um pouquinho do que é possível fazer e quais são as medidas que seriam mais adequadas. João, agora sim a gente poderia, logo na sequência, usar o material que tu já tens. Aquela outra apresentação que tu já tens. Não sei se ela está à mão aí para ti. Talvez ela esteja...
talvez ela esteja em PDF, né? Acho melhor eu te encaminhar ela aqui por e-mail também. Nós podemos ir falando, João. Deixa na tua máquina agora, porque deu uma questão técnica aqui. Mas pode chegar, depois a gente pode compartilhar com o pessoal daí. Tá bem? Só vou pegar para eu me guiar aqui. Tá bom, tá bom. Então, aqui a gente entendeu um pouquinho de como as coisas funcionam do ponto de vista técnico, assim, de como a gente deve avaliar cada uma dos impactos das nossas atitudes, da nossa gestão dentro de cada um daqueles elementos. Mas em tempos de pandemia é importante a gente falar sobre a nossa imunidade, né? E para falar da nossa imunidade, quando a gente está falando do ambiente empresarial, das entidades empresárias, eu acho que o mais adequado, que representa melhor aí a nossa imunidade, é a nossa capacidade de caixa, né, para enfrentar esses problemas todos, sem entrar em problemas maiores, aí, em dificuldades maiores e poder preservar o nosso negócio. Então, depois, dentro desse material que o João compartilha depois com vocês, eu posso compartilhar eventualmente também, a gente traz lá alguns elementos. Os cuidados que eu tenho que ter com caixa, né? Então, tem que rever todas as minhas saídas, né? Quando a gente está em crise, você costuma dizer que quem tem a mão no caixa é quem define tudo no negócio. E também, acho que isso é, de certa forma, um senso comum. Você sabe que o que quebra a empresa não é a falta de resultado econômico, sim a falta de caixa, né? Então, por isso, eu acho que essa associação da imunidade está vinculada ao nosso caixa faz todo sentido, porque se a gente estiver com caixa baixo, com a nossa imunidade baixa, a gente fica muito mais suscetível até encarar uma falência, se for o caso. Então, nesse primeiro momento, a gente tem, e acho que isso é uma coisa que eu vi especialistas e não especialistas em crise falando sobre isso, né? A gente tem que dar um jeito de preservar o caixa. O que a gente tem que ter cuidado nesse momento de preservação de caixa é que, dependendo do nosso porte, e principalmente do porte de quem se relaciona conosco, dos nossos fornecedores, dos nossos trabalhadores e por aí vai, a gente pode, daqui a pouco, esticar demais essa corda, né, e ela não aguentar, chegar no ponto que ela não estica mais e ela arrebenta, né? Então, a gente tem que ter um pouquinho de parcimônia nessa contenção de caixa, porque também não adianta a gente espremer demais a nossa cadeia e quando tiver uma situação mais adequada e que todos estiverem mais prontos para encarar esse cenário, eles não existam mais, né? Então, a gente tem que ter também essa ponderação e pedir, no caso, para quem nos coloca a caixa, né, os nossos clientes, que também olhem, tem esse olhar dessa seguinte forma. Tá? Aí, essa questão do caixa, ela naturalmente ela tem impactos na operação, né? E hoje, em função de todas as dificuldades que se tem, cada vez tá muito difícil fazer qualquer programação futura, seja de necessidade de estrutura para tocar o negócio, seja através de expectativas de venda, né? Então, mas de qualquer forma, acho que aqui a gente tem que estar sempre se preparando para o pior, né? Esperando que o melhor aconteça, mas estar preparando para o pior. Então, a operação hoje ela tem que se adequar para o que a gente tem de necessidade hoje e procurar buscar uma viabilidade no negócio dentro dessas condições. Então, aí o governo lançou uma série de possibilidades, né? Então, diretamente ligadas à operação, de possibilidades e também de impossibilidades, né? Para alguns negócios, inclusive, tiveram que ter parada total, né? Lockdown efetivo. Mas, por outro lado, se tem essa questão da redução da jornada, da suspensão dos contratos de trabalho, e daí, ali sim, a gente teve algumas medidas que realmente me parecem não ter grandes armadilhas, né? Porque
principalmente na suspensão dos contratos de trabalho, porque ainda que seja horrível a medida, mesmo tendo lá uma cobertura por parte do governo, mas é uma que você melhora a sua questão econômica, né, porque não tem mais aquele custo fixo, então não afeta, melhora, não piora a tua questão econômica, não te endivida e não tira teu caixa. Tá? Então essa é uma das poucas medidas que eu não vi assim um efeito, olhando sobre aqueles 3 prismas, um efeito negativo. Pode ter outros, né, de ter uma descontinuidade daquela pessoa e daqui a pouco ela não querer voltar depois. Tal. Aí são outros problemas que poderiam aparecer. Mas as outras medidas todas, elas sempre têm um senão. Depois, com relação a investimentos, né, esse é o tipo de momento que o único investimento que eu manteria é o de digitalização do negócio. Acho que esse é um... Acho que alguém abriu o microfone aí. Bom, mas de qualquer forma, acho que esse é o único... A única questão que eu manteria de investimento é esse de digitalização da empresa, da companhia e de canais digitais para fazer suas atividades. Tá? E, por fim, financiamentos, né? O que eu estou pagando hoje que ainda faça sentido continuar pagando, né? Nas condições anteriores? Dificilmente a gente vai achar alguma coisa que faça sentido. Então, e mais, né? Os custos dos financiamentos que a gente tinha antes, hoje não se comparam com os custos aí que pelo menos são alardeados aí pelo governo, mas que, né, como sempre, costumam ocorrer, não chegam à nossa realidade. Mas, de qualquer forma, seria um momento, e mais do que isso, não seria um momento, é um momento de rever todas essas questões, né, para poder, e até porque hoje, com esses efeitos terríveis que a gente está vivendo, todos os credores financeiros têm uma ideia muito mais adequada e uma flexibilização muito maior do que em qualquer outro momento da história, né? Pelo menos daquela que eu conheço. E hoje mesmo, nós acabamos fechando um acordo que era absolutamente assim, irreal, mas a instituição financeira aceitou e imagina um acordo para 5 anos sem juros, né? E com dação em pagamento, recebendo ativos, uma situação bem difícil e com gradiente de pagamento, né? Com prestações menores agora e tal. Então, sendo que eram dívidas garantidas, então é um momento em que todo esse nosso olhar para os financiamentos tem que ser revistos. O que mais que a gente pode... E isso tudo, né, essas questões que eu falei de caixa, da operação, de investimento e financiamento, todas elas estão vinculadas àquela questão que eu dei a abertura agora, da imunidade, né? A gente tem que melhorar a nossa imunidade nesse momento, ou seja, são todas as questões para preservação do caixa. Teve algumas empresas, como o João comentou no início, que se conseguiram antever um pouco mais essa questão toda que se avizinhava e conseguiram, inclusive, que já tinham situações, já tinham uma imunidade alta e aumentaram isso ainda mais, né? Foram ao mercado, conseguiram em tempo capitalizar um negócio com um custo baixo e ficarem mais robustas para ultrapassar esse momento. E o que acontece? Hoje já é um pouco mais difícil, né? Hoje, ainda que se tem alguns planos aí, tirar novos empréstimos a custo baixo é muito difícil e talvez, mesmo a um custo alto, esteja difícil. Tá? E daí essa questão do custo alto e a definição se daqui a pouco se tem a oportunidade de tirar. Uma vez, negociando com um grande gestor do país, tinha sido presidente da TAM, ele me disse, olha, João, eu acho muito melhor a gente negociar com dinheiro no nosso bolso do que no bolso do outro. Né? Então, nesse momento, se para eu melhorar a minha imunidade, eu vou ter que me endividar, bom, mas é melhor eu garantir que eu fique vivo, né?
e ainda que eu tenha uma dívida lá com a farmácia depois, ou com o médico lá na frente, do que sucumbir. Se o meu negócio, se a minha atividade, claro, daí não dá para fazer essa comparação, mas pensando do ponto de vista empresarial, se eu vislumbro que o meu negócio tem viabilidade econômica, que ele respeita aquela lógica empresarial que eu falava antes, talvez faça sentido tomar algum recurso no mercado, mesmo que não seja o melhor custo, para garantir ou para melhorar essa minha imunidade durante esse período. Além disso, então, dessa questão da imunidade vinculada à questão financeira, né? O que mais a gente pode estar falando vinculado a alguns insights, assim, eu diria alguns highlights sobre o que a gente poderia estar fazendo nesse momento. Uma questão que é recorrente, e hoje pela manhã eu conversava com um advogado de São Paulo, e ele trabalha também com crise, com reestruturações, e ele me disse como é comum, que é uma leitura minha, que ele compartilhou, mas como é comum as empresas não se conhecerem. Então, por isso que eu faço questão de fazer aquela introdução ali para vocês. É claro, o empresário, o empreendedor, ele tem que ter lá foco na sua atividade, aquilo que gera valor e tal. Mas é importante a gente perceber o resultado disso tudo dentro das nossas demonstrações financeiras. É importante a gente se conhecer nesse sentido. Agora eu estou falando de imunidade, é importante eu saber aqui, enquanto indivíduo, o que está me faltando para melhorar a minha imunidade, ainda que isso não entenda nada disso, né? Não sou médico, não sou bioquímico, então, mas é importante ter um mínimo de conhecimento para que a gente possa agir da melhor forma possível. E na nossa atividade empresária, para os meus clientes, eu digo, olha, não precisa fazer um curso de contábeis, basta ter um contador como o João, que possa nos apoiar e nos ajudar, mas é muito importante entender o que está acontecendo, quais são os efeitos que geram o nosso negócio. Então, e hoje, no momento de crise, assim, isso fica muito mais frequente, muito mais necessário, para que a gente possa deliberar melhor. Então, um insight que eu daria é esse, é procurar entender um pouquinho disso, pegar os principais indicadores do negócio, que são mais sensíveis, utilizar eles e olhar com regularidade. Hoje, eu costumo dizer que uma empresa em crise, hoje todo mundo está em crise, né, de certa forma, qualquer soprãozinho nos muda de rumo. Né, e para a gente estar sempre pronto para mudar de rumo e acertando o rumo, né, é importante a gente saber o que está acontecendo dentro da gente, dentro do nosso negócio. Uma outra questão que é fundamental e quando a gente entra num processo desses, é do diagnóstico, e do diagnóstico constante. Além de ter lá os indicadores, é procurar entender por que aqueles indicadores estão refletindo aquilo. O que está acontecendo. É evidente, hoje, no primeiro momento, a gente, todos têm o mesmo, tem partes aí, tem algumas atividades aí que foram beneficiadas, de certa forma, com esse problema todo, mas a grande maioria não. Então, todos têm esse problema inicial de lockdown, de consumo, uma queda de consumo muito forte. Mas ali na frente, pode ser que esse problema seja ainda maior, e seja por um empobrecimento, seja por um cenário mais complicado de não resolver isso e o novo normal ser bem diferente daquele que a gente tinha antes, e a gente vai ter que estar readequando a nossa forma de viver e também a nossa forma de trabalhar e desenvolver nossas atividades e os nossos negócios. Então, a questão do diagnóstico recorrente é fundamental para isso, né? Para que a gente possa estar constantemente identificando onde é que a gente está acertando e onde é que a gente está errando. Nesses momentos de crise, a gente fez há um tempo atrás uma palestra em que a gente dizia que tinha que ter 3 elementos, que era foco, disciplina e técnica. Aqui na cartilha que nós formulamos, um dos meus sócios, que é economista, o Ricardo Provenzi, ele colocou lá que uma das questões que é importante é a gente simplificar a gestão, com método, frequência e disciplina. Né? Que, de certa forma, para aquilo que quer trazer, são elementos
similares ou são sinônimos, né, dos que eu acabei de comentar. Porque através dessas questões é que a gente cria assim, a estrutura necessária para enfrentar esses problemas, né? E a disciplina, né, e aliada às questões técnicas e o foco ou frequência, né, é que fazem com que a gente possa olhar todo dia e ver o que está fazendo certo e errado. Que mais, João? O que mais que a gente pode falar? Então, tu fez alguns comentários, né? Aqui, desculpa. Não, é que eu comento assim muitas empresas, tu até comentou sobre isso agora, né? Sobre que muitas empresas estão pegando empréstimos agora. Tem empresas que optou-se por fazer postergação de impostos, né? Então, tipo, quem tinha pagar simples agora, nos meses agora, vai pagar lá em setembro, outubro, novembro, né? Outros impostos foram postergados. No entanto, isso vai chegar lá que nesses meses que vão ter que pagar, a gente vai ter que pagar 2 impostos no mesmo mês, né? Então, na verdade, a gente é um fôlego que se tem no curto prazo, né? Mas, ao mesmo tempo, lá adiante, a gente vai ter talvez um problema, né? Porque a gente vai ter que essa folga que a gente está tendo agora, vamos ter lá adiante. Então, às vezes, tem essa liberação de caixa que ajuda no curto prazo, que é importante. Empresas como da área do comércio, que tiveram seu faturamento zerado da noite por dia, é algo importante. Mas algumas empresas, o decréscimo do faturamento não foi tão relevante assim. As pessoas estão conseguindo levar as contas, mas estão aceitando, até por uma questão de prudência, né? Fazendo essa postergação. Então, eu só falo que é importante, né? Essa postergação, ter essa preparação, porque a gente vai ter meses que a gente vai pagar em duplicidade desses impostos. Eu digo, e outras linhas de crédito surgiram, né? Porque estão se comentando que o endividamento das empresas está aumentando bastante. E digo, da empresa pequena, da empresa grande também, né? Isso entra justamente naquela questão, né? Eu tenho um fôlego agora nas minhas finanças, né? Diminuo o meu desembolso. Só que se eu continuo observando um resultado econômico negativo, eu vou acabar consumindo isso e lá na frente, quando eu tiver esse imposto dobrado, um desembolso maior, as minhas dificuldades talvez sejam ainda maiores que as de hoje. Uma questão tipo, nós estamos, na verdade, voltando agora, né? Algumas cidades, as cidades do interior já voltaram um pouco antes, né? Com protocolos de segurança. Capital está voltando essa semana, né? Com os protocolos de segurança. Mas que cicatrizem, a gente vai voltar para uma nova normalidade, né? Nada vai ser mais como era antes, né? Que cicatrizes, né? Que a gente vai desse momento que a gente está vivendo agora, né? E quais são as potenciais oportunidades que podem surgir desse momento de crise? Porque se fala muito que as crises é a mãe e o pai das oportunidades, né? É verdade, é verdade. Sabe que eu costumo, alguns processos de reestruturação, dependendo lá das causas da crise, porque muitas vezes as causas da crise estão vinculadas a uma questão societária, normalmente até não é uma questão mercadológica ou mesmo de gestão, está mais associados à questão de problemas de sucessão e problemas societários. Mas de vez em quando tem um problema no negócio efetivamente. E daí nesses casos a gente tem que tentar buscar uma forma de ser disruptivo, né, de fazer aquele negócio de uma forma completamente nova, diferente, que seja mais saudável e que funcione como um diferencial efetivamente. E acho que hoje, né, essa questão de ser disruptivo, ela vai estar para todos, né? E não como um pulo do gato, mas sim como uma necessidade para poder perpetuar. Eu acho que essa é a principal cicatriz aí, e a gente vai ter que dar um jeito de botar uma bela tatuagem em cima dela, né, e transformar numa coisa bonita, porque se a gente não conseguir olhar essa mudança, e mais do que não conseguir olhar essa mudança, às vezes muitos estão se preparando, as coisas agora vai reabrir o comércio, vai reabrir outras coisas. Tomara que dê tudo certo,
torcemos tudo, né? Como eu falei antes, estamos torcendo para que as coisas deem certo e voltem a ter uma certa normalidade. Mas se isso não acontecer, vamos sucumbir? Acho que não, né? A gente tem que procurar formas de se adaptar, de se reinventar. E, puxa vida, isso é difícil para todo mundo, para nós, para mim, para o João, para vocês. Né? Tanto que hoje nós estamos reunidos numa plataforma aqui, completamente, sei lá, 6 meses atrás, a gente não pensava em fazer esse tipo de trabalho desse jeito. E hoje parece que até é muito melhor, né? O João, no início, comentou isso. Então, acho que a cicatriz é por esse lado. E as oportunidades, de certa forma, caminham junto, né? Que nós vamos poder ter efetivamente de oportunidade que a gente já não tinha antes. Acho que o que a gente tem aqui é uma aceleração das coisas, né? Aquilo que a gente antes estava na expectativa de fazer no futuro, né? Agora a gente vai ter que fazer agora. Eu vou transformar meu negócio num negócio digital. Bom, tem que fazer isso agora, né? Não tem mais como perder tempo para essas coisas. Muita gente está passando por esse momento, mesmo empresas diretamente vinculadas com varejo, não vamos falar da parte da alimentação, mas de loja de shopping e tal, que está conseguindo ter um crescimento fenomenal nessa parte de digitalização. Tá? Se obrigou, já vinha com esse investimento e agora teve que botar carga total nisso. E acho que é por aí. Acho que a gente tem que pensar... É ruim falar nesse novo normal, mas nós nos adaptamos a tudo, né? E talvez a gente tenha que se adaptar a isso, e se as coisas voltarem a ser parecidas, pelo menos como eram antes, ótimo, melhor ainda. Daí a gente tem mais canais ainda, tem a sustentabilidade por um novo canal, pode abrir outros, reabrir os antigos, e por aí vai. Hoje mesmo a gente estava conversa com um cliente, que esse nosso cliente ele vende exclusivamente para a internet, né? Ele não tem loja física, né? E ele, no mês de abril, foi o melhor mês dele, histórico, né? Então, tu vê, tipo, que todo mundo vai ter que, de alguma maneira, se digitalizar, que a gente fala, né? Vai ter que vir com tudo, com o mundo digital, como nós estamos aqui hoje, né? Estamos no mundo digital fazendo uma reunião que dificilmente teríamos 30, 35 pessoas numa sala hoje, num momento, ainda mais com chuva, né? Mas eu estava conversando também comentar contigo, João, que é a questão seguinte muitas empresas, logo que que foi proibida a atividade, as atividades econômicas, da sua grande parte, né? Alguns gestores entraram como é que eu vou te dizer, em pânico, né? E tomaram decisões, às vezes, muito drásticas, né? No curto espaço de tempo, né? Alguns optaram por exemplo, fazer um desligamento total das equipes, né? Ou de grande parte, e logo em seguida o governo já trouxe os benefícios, como a redução da carga horária, como a suspensão de contratos, é uma série. Então, então a gente acaba tendo que ter um pouco de calma, né? Isso que eu falo assim, que eu queria que tu comentasse, né? Dessa questão da calma, né? De a gente ser calmo não quer dizer que a gente não seja despreocupado, a gente continuar preocupado, mas ter essa calma. Porque eu vi empresas tomando decisões muito drásticas e às vezes irreversíveis, né? E que de pânico, assim, né? Assim como também a gente está falando de empresário, mas também tem pessoas que entraram em pânico também, né? E que, claro, que tem que ter cuidados e preocupações com a nossa saúde, obedecer as normas municipais, estaduais, federais, né? Seguir os protocolos de segurança, mas a gente fala um pouquinho de calma, né? Porque muitas decisões, às vezes, não dá para voltar atrás. Tem que tomar decisões, mas com calma. Faça um pouquinho sobre isso. Sabe que eu ia comentar, até não sei, João, eu estou vendo aqui, tem bastante gente aqui, se vocês quiserem ligar as câmeras também, eventualmente, eu não sei se está liberado para isso, para a gente poder se ver, mas o que acontece... Pode sim, cada um pode liberar as suas câmeras. Fique à vontade, por favor. O que acontece? É normal, assim, a gente
ter, quando o problema é muito grande, daí a gente acabar tendo uma dificuldade de lidar com essa tomada de decisão. E mais do que isso, né? Essa tomada de decisão, assim, sob pressão, ela normalmente tende a ser equivocada. E na administração a gente fala muito isso, né? Que é muito mais adequado a gente administrar sempre com a razão e não com a emoção. Então, a gente teve um caso que a gente já vinha, como o João comentou no início, eu trabalho com empresas em crise, independente dessa crise adicional. Então, a gente já tinha medidas mais duras para serem tomadas, e de demissões e coisas que tais. Entrou a pandemia e daí se ficou numa dúvida tremenda se seguia aquilo, se aquilo seria uma atitude simpática diante daquele momento, né? Claro que não, é completamente antipático. E daí a gente segurou um pouquinho, esperou essas medidas saírem e acabaram beneficiando tanto a empresa quanto os trabalhadores, né? Algumas dessas medidas, então a gente pôde ter um pouquinho de parcimônia, né? Um pouquinho de calma, a gente conseguiu tocar e chegar na decisão mais acertada. Mas assim, João, eu absolutamente não recrimino de forma alguma essas tomadas de decisões, assim, realmente é muito difícil. Quando a coisa afeta ao nosso negócio, a gente acaba tendo uma atuação que às vezes nem sempre é melhor, mas não tem como a gente recriminar. Agora, o que a gente tem que ter cuidado é quando um consultor indica alguma coisa, né? E daí ele está num ambiente de neutralidade, né? Ele tem que ter muito cuidado e muita responsabilidade na hora de indicar um caminho, né? Seja de inadimplir, seja de diminuir, seja de investir, porque isso pode trazer uma consequência muito complicada para o negócio e que para alguém que não tem a responsabilidade quanto o gestor lá, o empreendedor, o sócio, o diretor, né? Então, quando essa decisão assim afobada vem de uma pessoa que tem a responsabilidade diretamente ligada e está naquele turbilhão, a gente tem que arrumar depois. Mas eu só fico preocupado principalmente nesse momento de crise, que eu tenho visto assim muitas indicações, às vezes que podem não ser as mais adequadas por causa desse problema ser inédito, né? É uma crise assim que está trazendo e pode trazer ainda mais coisas mais complicadas pela frente. Então a gente tem que ter sempre muita parcimônia. Bom, eu pedi para o pessoal, assim como o Luiz Carlos mandou uma pergunta no lado aqui, o pessoal poder fazer as perguntas pelo chat, daí a gente vai chamando para as pessoas poderem fazer a pergunta pelo áudio daí. Então eu queria passar para o Luiz Carlos, fazer a pergunta dele para o Luiz. Por favor, Luiz, eu acho que dá para ligar teu áudio e fazer o questionamento. Boa noite, Luiz Carlos, sou da JL aqui de São Paulo. O que eu sinto em algumas vezes de trabalho de recuperação, reestruturação de empresa, lógico, fazendo tudo aquilo que vocês falaram, diagnóstico, tudo primeiro, né? Eu vejo que muitas vezes o trabalho ele acaba sendo prejudicado por interferência dos sócios de direção no plano traçado. Isso acaba realmente inviabilizando todo o trabalho que a consultoria está fazendo, né? Então, o que eu vejo é que realmente tem que ter um comprometimento muito forte com relação ao sócio e à direção da empresa para realmente apoiar esse trabalho dos consultores, né? Então, eu sinto essa dificuldade, muitas vezes eu vejo esse problema. João, você enxerga isso também? Obrigado, Luiz, boa noite, obrigado pelo questionamento. Sem dúvida, isso é um fator complicador de qualquer trabalho terceirizado, né, de quem está apoiando o negócio. A gente sempre procura desenvolver a nossa atividade em conjunto, trazendo os gestores, né, os proprietários, para a construção da solução. Tá? Então, assim, a gente entende que a possibilidade dele ter um desvio é menor, mas não inviabiliza, não impede, né? Realmente não impede. Então,
é um dificultador. O que eu percebo bastante, Luiz, é que quando a gente trabalha em empresa em crise, e muitas vezes o empresário demora bastante tempo para assumir a crise, quando acaba procurando ajuda, a situação é bem mais complicada. Às vezes a posição de desespero é tão grande que ele é mais acaba se tornando mais acessível, né? E acaba aceitando melhor as orientações. Agora, quando o negócio ainda tem alguma característica, ou tem várias características fortes, às vezes fica um pouco mais difícil de entender as alternativas e as possibilidades que são dadas. Realmente é um problema isso que você está indicando. Agradeço aí, João. Realmente você falou certo, você acha que você corrobora com a minha opinião aí, e muitas vezes o segredo da consultoria eu vejo como um chave, eu não sei se você também entende isso, que o controle do caixa é extremamente importante por parte da consultoria, porque eu sempre falo, não existe dois cuidando do caixa, porque principalmente na hora de uma recuperação, de uma reestruturação, quando eu falei de interferência, que se tivesse a consciência que a consultoria, os profissionais que foram contratados, eles têm realmente esse papel e tem que acreditar. E muitas vezes, quando essa avaliação, esse acompanhamento que tem que ser diário do caixa, na minha visão, ele tem que ser respeitado muito pelo sócio, tudo, porque muitas vezes você tem que fazer rodar não sei quantos pratos para administrar esse caixa, porque muitas vezes o fôlego é muito pequeno, porque muitas vezes uma empresa em crise ela está muito abaixo ou abaixo do ponto de equilíbrio. Então, até você chegar no equilíbrio, demanda muitas negociações, muitas postergações de pagamento, né? E se nesse sentido, não vou postergar o meu amigo porque ele é um amigo, mas eu preciso, porque eu tenho que pagar energia, né? Então, eu falo esse tipo de interferência que realmente eu sinto algumas dificuldades. Mas você respondeu, agradeço aí, viu, João? Que bom, obrigado, Luiz. Mas realmente, quando a gente está envolvido na questão do caixa, né, e nesses cenários que comentaste, não funciona o trabalho se daqui a pouco você consegue preservar a caixa e o dono da empresa vai lá e retira recursos para passar o final de semana melhor. Isso não funciona. Quando a gente está falando de ambiente de crise, né, especificamente, a gente tem que ter algumas regras de governança muito, muito duras, muito fortes para que a coisa realmente funcione. Né? E nós, normalmente, quando a gente entra nessa seara, a gente estabelece um comitê de caixa, né, com alguns níveis de responsabilidade, essas ferramentas vinculadas daí já à governança corporativa efetivamente, para tentar minimizar esse problema, né? Ou, de fato, evitá-lo. Ok. Bom, pessoal, não sei se alguém tem mais alguma pergunta. A gente já estamos chegando só o Lúcio quer fazer uma pergunta aqui, só um minutinho. Mas sim, eu acho que são boas reflexões, eu acho que esse assunto sobre que nós estamos vivendo é um momento único, né? Então acho que cabe a todos nós agora se informar o máximo possível do que as pessoas estão fazendo, o que não estão fazendo, olhar os cases de sucesso, né? Empresas que estão crescendo nesse período de dificuldade, né? O que as empresas estão se fazendo para se manter vivas, né? Agora todo mundo também, mesmo as empresas do comércio que eu falo comércio porque são um exemplo das mais afetadas, né? Todos foram afetados, né? Mas o comércio foi o mais afetado, talvez, por ter fechado as portas, né? Agora estão sem caixa e ainda estão fazendo investimentos para poder abrir. Então, por exemplo, tem no noticiário lojas que tiveram que investir R$7 mil em infraestrutura para poder abrir, né? Então, tipo, de criar dispensers de gel com pé, máscaras, o protetor facial transparente, outros investimentos. Então, além de não ter o pouco recurso, algumas empresas vão ter que investir mais agora, por exemplo, para poder abrir as portas.
investindo em IPIs, né? Eu vi que o Lúcio fez um questionamento aqui sobre linha de crédito, né, para empresas acima de 10 milhões por ano. Deixa eu ver aqui quem é que pode nos ajudar a responder isso. Tava até há pouco, estava aqui, acho que agora saiu o Ricardo, que fez a nossa cartilha, que deu uma bela estudada aí no que o governo prometeu. Mas, se eu não me engano, tem alguma coisa vinculada pelo governo, né, para algumas linhas de crédito. O que está se alardeando aí é que essas linhas de crédito não estão chegando para as empresas pequenas, né? E isso não é um problema único e exclusivamente do Brasil, né? Esses dias a gente estava vendo, o Ricardo estava vendo, inclusive, estava me noticiando, uma palestrante de Harvard, uma painelista, falando sobre as dificuldades que eles estão vivendo. E também lá, liquidez, né? Assim como aqui, né, com a Selic, 13,25 ao ano, dinheiro tem. O problema é que as pessoas não conseguem chegar nele. E isso está acontecendo lá nos Estados Unidos também. Ricardo, não sei se tu gostaria de dar uma contribuição nessa questão específica, né, de linhas de crédito aí para empresas com faturamento acima de 10 milhões por ano. Perfeito. Boa noite, pessoal. Boa noite. São diversas as linhas de crédito, tá? O Banco Central tomou uma série de medidas para ampliar a liquidez aí no sistema financeiro e possibilitar que as instituições direcionem esses recursos à parte produtiva, né? A ponta, como a gente chama. São diversas. O ideal é que a gente procure a agência, o nosso banco, que nós mantemos o relacionamento, para que se busque uma linha de crédito, principalmente para capital de giro, subsidiado com recursos do BNDES, para fazer a contratação, tá? Não tem uma... recentemente, na prática, né, tem todas as diretrizes ali estabelecidas pelo Banco Central, recurso do Fundo de Amparo do Trabalhador, recurso do BNDES, são diversas as linhas, mas opa, não estão me escutando, hein? Desculpa. Sim. Não existe, nós temos que entrar em contato com a instituição financeira, porque na prática tem muitos empresários reclamando que isso não é uma exclusividade do Brasil, tá? Inclusive o João tinha comentado ali, nos Estados Unidos eles também estão tendo esse problema com a liberação de liquidez. Muitas empresas não conseguem acessar porque tem uma outra negativação, e essas empresas que realmente precisam acabam não conseguindo. Então, mas da mesma forma teve outros clientes, um ou outro cliente nosso que conseguiu, mesmo estando em recuperação judicial, acessar uma dessas linhas, inclusive do BNDES, para financiamento de folha, né? E então, assim, está um pouco bagunçado ainda. Existe a diretriz geral por parte do Banco Central, né? Mas na prática a gente não está conseguindo enxergar efetivamente como toda essa liberação está suprindo as necessidades das empresas. Então, o adequado é entrar em contato com o banco no qual a gente mantém o relacionamento, buscar essas opções, inclusive insistir, né? Porque a gente não tem uma visão por conta, em função de toda essa situação de pandemia, enfim, foi uma coisa muito repentina. O sistema não está organizado de uma forma geral, para abastecer as empresas com o que elas realmente necessitam, né? Então, essa é a nossa recomendação, pelo menos buscar esse incentivo não, né? Mas essa contratação junto ao banco no qual a gente mantenha o relacionamento, para que a gente analise as oportunidades dentro do que o portfólio do banco oferece, porque nós temos diversas medidas
infelizmente, esse recurso acaba ficando empossado aí nas instituições financeiras, tá? Então, essa seria a minha recomendação. As linhas são diversas, inclusive na nossa cartilha a gente explora um pouquinho isso, né? São recursos além de todas essas medidas de prorrogação, do recolhimento de impostos, de tributos, enfim. Nós temos medidas aí de liberação de recursos por parte do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Nós temos, inclusive, para empresas até 10 milhões de faturamento anual, né? A suspensão de amortizações de contrato de financiamento via BNDES. Nós temos a disponibilização nos bancos públicos, principalmente Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, destinados aos mais variados tipos de negócio. Então, assim, nós acabamos sendo... acabou havendo uma enxurrada de iniciativas, né? E só que, infelizmente, às vezes, na prática, a gente acaba tendo esse entrave. Então, o mais adequado é entrar em contato com a instituição financeira e fazer esses questionamentos, essas demandas diretamente a ela. Queria dar uma complementada, só complementando uma resposta do Lúcio, que hoje eu ainda estava em conversa com o gerente do Banrisul, e ele comentou que está para ser liberada umas linha de crédito semana que vem, que está ainda em negociação no governo e a FEBRABAN para liberar, que vai ser Selic mais 1,5 ou 2, não me recordo agora se é 1,5 ou 2, Selic mais 1,5 ou 2, e está para ser liberado semana que vem. Não sei te precisar se é necessariamente para as empresas acima de 10 milhões se tem esse regramento, né? Ele só comentou que semana que vem está para ser liberada Selic mais 1,5 ou 2, e estão em negociações de questões burocráticas, digamos assim, para liberar para a semana que vem já. Tem uma questão aqui, pessoal, que de certa forma eu procurei trazer lá nos highlights, que a gente tem que ter um pouquinho de empatia com a nossa cadeia. E isso certamente falta para as instituições financeiras principais. O que eu quero dizer com isso? A gente tem que saber que se a gente não ajudar lá o nosso cliente, né, a gente vai acabar deixando de ter o cliente. Se a gente não ajudar o nosso fornecedor, quando a gente retomar a operação, não vai ter mais fornecedor para nos entregar. E por que eu estou falando isso e está diretamente vinculado à empatia? Porque sim, tem já linhas de crédito disponíveis para todos, com taxa de Selic, que é 3,25, nem tem 1% a mais, que são aquelas para pagar as folhas de pagamento, claro, limitado até salários de tal valor, 3 mil e poucos reais, algo que vale. E nós temos um cliente em recuperação judicial que conseguiu essa linha de crédito, enquanto outras empresas que nem em recuperação não estão conseguindo. Tá? Então, por isso que eu digo que falta boa vontade também das instituições comerciais, porque os recursos estão lá. Né? E reitero, não estão se dando conta que nesse momento a gente tem que... E o governo, as MPs falam para flexibilizar, inclusive as questões cadastrais, né? Diminuir um pouco a burocracia. Claro, tem que ter todo o zelo para evitar golpe, porque infelizmente no nosso país é o que mais acontece. Né? É um problema, cada pacote que se lança tem que ter todos os cuidados, porque o pessoal se aproveita até não poder mais. Mas, tirando isso de lado, as coisas já estão aí, já poderiam estar acontecendo. Acontece para alguns, onde, por alguma questão de empatia, efetivamente, está saindo, e para a grande maioria, infelizmente, ainda não. Então, acho que o Ricardo comentou, acho que eu assino embaixo e reforço, tem que dar uma insistida, tem que, às vezes, eventualmente, ser um pouco mais duro aí nessa tratativa. Ô, João, eu sou empresário também, na área da educação e também na área de comércio aí. E o que eu tenho percebido, assim, os bancos, antes de março para trás, de 2020, eles sempre reinaram no Brasil, e era um dos únicos setores que
publicava nas redes sociais, em jornais, os recordes de lucro, né? Quantas empresas quebrando e eles passando. Agora, o cenário mudou um pouco para eles, né, depois do Covid-19, que aumentou o risco deles, né? Se antes de março, com eles reinando, já era difícil conseguir crédito, o que eu estou percebendo agora é que com esse aumento de risco deles, eles estão dificultando bastante. Por quê? Tirando a exceção dessa folha de pagamento, os outros empréstimos que eu estou indo atrás, eu vejo que as empresas, como nós também, se depara com quanto mais garantia, menos o juro. Quanto menos garantia, mais o juro. Então, assim, eles têm também essa questão. O que eu vejo é que a garantia, muitas vezes, que o empresário acaba ou está tendo, todo o patrimônio dele já está garantido, ou ele realmente só tem bens pessoais, e muitas vezes, se você dá garantia em aplicações, o juro é menor. Se você dá garantia em imóvel, é um pouco maior. Se você dá aval, aí esquece, porque o juro é alto. Então, assim, o que eu vejo, e você falou muito bem, realmente da boa vontade e também o bom senso desses órgãos, porque, na verdade, o que os bancos são? Eles estão intermediando esse repasse que é do Banco Central. Então, eles não podem dificultar. O risco é minimizado para eles. Então, até um desabafo que eu faço, que realmente esses bancos não estão facilitando e muitas vezes o socorro pode vir muito tardio para algumas empresas. Isso aí. Bom, pessoal, as perguntas já estamos finalizando já, a gente passou um pouquinho de 1 hora já. Acho que queria agradecer a todos a participação, em especial do Luiz, João Luiz, que coordenou, que palestrou, que ministrou a live, a participação dos demais, né? Acho que nós temos já convidar já que no dia 4 de junho vamos ter uma outra live, já estou adiantando o convite já, que a gente vai estar divulgando logo na sequência. E que é importante que todos nós estejamos alertas, né? E se municiando de maior número de informações possíveis para que a gente possa estar, digamos assim, mais preparado, né? E ter mais insights, né? Para ver o que a gente pode estar fazendo nas nossas empresas nesse momento, de ideias que podem surgir, ou de uma reflexão, talvez no caso do João Luiz aqui, alguém pode ter tido uma ideia diferente, né, sobre como pode estar aplicando a sua empresa. O importante é ter calma, né, e ficar e se informar bastante e tomar algumas decisões. Sim, né? E agora a gente vai ter um novo momento agora com o comércio já reabrindo em algumas cidades, né? Talvez São Paulo esteja um pouco mais fechado as coisas aí em algumas capitais que estão com um pouco mais críticos, né? Mas aos pouquinhos já algumas capitais voltando, as cidades do interior voltando, a gente vai ter uma sensibilidade maior de como as coisas vão estar daqui para frente, né? Com certeza um pouco mais difícil, né? Com a expectativa de um PIB aí de -5 para esse ano. Então, realmente vai ser um ano desafiador, com certeza, mas a gente tem que enxergar como a gente vai se preparar e o que a gente vai estar enxergando de oportunidades para os próximos meses, né? Então, agradecer a presença de todos, né, pela participação. Tivemos aí em torno de 35, 40 pessoas no geral que passaram pela live. Eu acho um bom número, né, um público qualificado, né, e agradecer a todos. Tá? Então, João, só antes de me despedir, dos meus agradecimentos finais, eu só queria colocar que eventualmente o Ricardo ele preparou lá pelo núcleo uma cartilha muito bacana. Se daqui a pouco o pessoal tiver interesse, pode mandar algum e-mail por aqui e depois a gente disponibiliza. Acho que a nossa cartilha está no nosso site também, né, Ricardo? Acho que pode ter acesso por lá. E assim, qual é a ideia principal? Pelo menos a minha ideia principal aqui
foi dar pelo menos uma expectativa, uma forma de que como a gente possa olhar o que acontece no nosso negócio, olhar as oportunidades que estão aparecendo e como elas refletem dentro da nossa gestão, né? E ver que tipo de resultado essas proposições que foram dadas podem nos ajudar ou não, né? Porque muitas vezes pode parecer um engano, né? No primeiro momento parece que é uma solução, em seguida a gente vê que não era bem aquilo, né? Então, eu só tenho a agradecer, João, pela oportunidade, pelo momento, pela paciência de todos, agradecer ao Grupo Fortes também por estar fazendo esse tipo de... Fala qual é o site da Núcleo, João. Ricardo, me ajuda. Eu Esqueci posso o digitar site. aqui, ncl.net.br. Vou digitar aqui. Lá vai ter um direcionamento para o nosso blog, onde a gente disponibiliza alguns materiais, inclusive a cartilha com todo o detalhamento. Claro, desde a última versão houve algumas atualizações, mas as principais medidas estão ali elencadas e também com alguns insights aí que o João trabalhou aqui na exposição dele sobre gestão de caixa, gestão da empresa como um todo. Então, vai estar ali bem detalhado e a gente fica à disposição para qualquer dúvida ou qualquer solicitação também. Então tá, pessoal. Então, agradeço aí. Acho que quem quiser pode nos entrar em contato conosco através do Simpla, através do nosso e-mail, do nosso site, né, solicitar o material também diretamente pela Núcleo ou através de nós, que a gente vai estar disponibilizando o material. Uma boa noite a todos, né? Uma noite aqui em Porto Alegre um pouco mais fria, não sei como é que está São Paulo aí, mas já deu uma refrescadinha aqui já com a chuva. Tá bem, boa noite, muito obrigado. Tá, boa noite. Aqui tá friozinho também. Um abraço. Tá friozinho também. Então tá, um abração. Um abraço.